Univesp 2022, noções básicas de arquivologia, tipos, idade e classificação e várias outras coisas. Noções básicas. Daí, para a Univesp, noções básicas para que você possa entender como organizar e como escolher o melhor método de sistema da organização que atende às instituições, você trabalha. É necessário que você entenda o que são os arquivos e documentos. O que é arquivo? A Associação Brasileira de Arquivistas Brasileiros adota a seguinte definição: arquivo é o conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Os conjuntos das atas de reuniões, da diretoria ou dos projetos de pesquisa e dos relatórios de atividades, mais os conjuntos de prontuários médicos, de boletins e notas, de fotografias, etc., constituem arquivo de unidade, por exemplo, e devem materialmente refletir suas atividades. Arquivo também pode ser definido como entidade ou órgão administrativo responsável pela custódia, pelo tratamento documental e pela utilização de documentos de arquivos sob sua jurisdição. Os arquivos central da Unicamp, exemplo, e o DAMI da Hospital das Clínicas. O arquivo também é conhecido como um móvel ou armário que guarda documentos. Bom, tipos de arquivo. Agora, tipos de arquivo. Baseado nas primeiras definições, podemos dizer que existem vários tipos de arquivos e tudo depende dos objetivos e competências das entidades que os produzem. Segundo as entidades criadoras e mantenedoras dos arquivos, podem ser classificados em públicos, pessoais, comerciais e institucionais. Daí as definições são: públicos são federal, estadual, municipal. Os institucionais são institutos, tipo escola, igrejas, sociedades, clubes, associações. Os comerciais são de caras que fazem atividade comercial, tipo empresas, corporações e companhias. E os pessoais são das famílias e próprias pessoas. Fotos de família, cartas, originais de trabalho, etc. Originais de trabalhos. Tipo um cara que é um artista. Temos também os arquivos que guardam e organizam o documento, cujas informações são registradas em suportes diferentes do papel, discos, filmes, fitas, e são chamados de especiais. Estes podem fazer parte do arquivo mais completo. Existem aqueles que guardam documentos gerados por atividades muito especializadas, como os arquivos médicos de imprensa, de engenharia, literários, e que muitas vezes precisam ser organizados com técnicas e com matérias específicas. São conhecidos como arquivos especializados. Sistemas de arquivos. Sistema é o conjunto de arquivos de uma mesma esfera governamental ou de uma mesma entidade pública ou privada que, independentemente da posição que ocupam nas respectivas estruturas administrativas, funcionam de modo integrado e articulado na consecução de objetivos técnicos comuns. Exemplo, o sistema de arquivos da Unicamp. E documento? O documento é uma unidade constituída pela informação, elemento referencial ou dado e seu suporte, matéria base, produzida em decorrência do cumprimento de uma atividade. O documento pode ser simples, que seria um ofício, um relatório, uma ficha de atendimento ou composto, que é um processo, que tem vários trecos dentro dele. Quais são as naturezas dos documentos? Sabemos que... Vou apagar agora o título e mostrar o texto mesmo. Pronto, texto. Agora eu coloco um trequinho para colocar um título. Suca. E uma linha para ler. Gira um pouco. A gente tá lendo natureza dos documentos. Natureza dos docs. Ok? Natureza dos docs. Sabemos que as organizações desenvolvem diversas atividades de acordo com as suas atribuições. Documentos refletem essas atividades, porque fazem parte de um conjunto de seus produtos. Portanto, são variados os tipos de documentos produzidos e acumulados, bem como são diferentes os formatos, espécies de gêneros em que se apresentam dentro do arquivo. Vamos conhecê-los. Primeiro, o formato é a configuração física de um suporte de acordo com a sua natureza e o modo como foi confeccionada. Segundo, os exemplos de formatos são formulários, fichas, livros, cadernos, plantas, folhas, cartas, microficha, rolo, tira e microfilme. Daí, bom, para ficar fácil, desenha um trequinho. Um livro, certo? Então desenha um livro. O formato de um livro.
Live. Isso aqui é o formato. Paga. Mais fácil usar uma borracha, tá? Espécie é a configuração que assume um documento de acordo com a exposição de natureza das informações nesse contido. Ou seja, a espécie é o DNA dele, é o que está dentro dele, entende? Então, ata, relatório, carta, ofício, proposta, diploma, atestado, requerimento, organograma. O que está dentro de um diploma é um atestado de conclusão, né? Um exemplo. Gênero é a configuração que assume os documentos de acordo com o sistema de signos utilizado na comunicação do seu conteúdo. Exemplos: audiovisual, que é o signo de filmes, fonográfico, que é discos e fitas, iconográfico, que é obras de arte, fotografias, negativos, slides, microformas, sabe? É imagens, imagens. O textual, que são documentos escritos de uma forma geral, tridimensional, esculturas, objetos, roupas magnéticas, informáticas, disquete, CD-ROM. Tipo de documento é a configuração que assume um documento de acordo com a atividade que o gerou. Exemplos: ata de posse, porque é uma posse, daí vira ata de posse, boletim de notas de frequência de alunos, regimento de departamento, processo de vida funcional, boletim de atendimento de urgência, prontuário médico, tabela salarial. Idade dos arquivos. Agora a gente vai ver as idades dos arquivos, né? Então deixa eu colocar aqui, idade dos idade dos arquivos. Você sabia que os arquivos também têm ciclo de vida? Daí, violência, vigência do documento, tá? Pula. Arquivo geralmente de gestão, também conhecido como primário, idade ou ativo. Tem 3 nomes, né? Primeira idade, ativo, corrente e gestão. Tem um conjunto de documentos estreitamente vinculados aos objetos imediatos para os quais foram produzidos e se conservam junto aos órgãos produtores, em razão de sua vigência e frequência de uso, são muito usados pela administração. Arquivo intermediário, também conhecido como segunda idade ou semiativo, são arquivos que guardam ou em depósito de armazenamento temporário. Sua destinação final apresenta pequena frequência de uso de administração. E o arquivo permanente, também conhecido como terceira idade ou histórico, são conjuntos documentais custodiados de caráter definitivo em função de seu valor. O acesso é público ou atenção. Por descuido de informação, muitas vezes o arquivo é considerado morto ou inativo. É importante saber que esses conceitos, porque os métodos de organização de cada fase do ciclo poderá sofrer algumas diferenças devido à frequência de uso mesmo pelo perfil do usuário. Roteiro para se organizar arquivos correntes intermediários, né? Estranho. O que eu coloco aqui? Roteiro de uso de arquivos? Roteiro de uso arquivo. Roteiro para se organizar arquivos correntes intermediários. Estrutura básica necessária. Para poder desempenhar satisfatoriamente suas funções, o arquivo necessita de uma estrutura básica que pode ser composta dos seguintes elementos: recursos humanos, instalações, recursos materiais, recursos humanos. Isso é o quê? O que são os recursos humanos? Eu vou fazer de novo aqui. Recursos humanos. H. A responsabilidade da execução das operações de arquivo deve ser confiada a uma pessoa competente e responsável para executar as operações. Ele tem que fazer várias atividades, por exemplo, selecionar documentos, registrar documentos, estabelecer método de classificação, codificar, ordenar os documentos, arquivar documentos e, de acordo com o método que eles adotam na organização, conservar os documentos mantendo o arquivo organizado e atualizado, e tem que localizar documentos, tem que controlar a saída de documento, transferir e descartar os documentos e orientar e treinar os usuários que vão utilizar os documentos. Para desenvolver suas atividades, os técnicos de arquivos devem possuir algum requisito indispensável, dentre os quais destacamos: estar a par de todas as atividades de interesse da instituição e da sua área de atuação. Isso aqui são requisitos que o cara tem que ter. Tipo, isso aqui é o que ele faz, isso aqui é o que ele tem que ter. Ele tem que saber de todas as atividades de interesse da instituição,
Tem que conhecer as principais regras de classificação, tem que conhecer abreviaturas importantes, tem que possuir habilidade para ler e destacar funções e seções principais dos documentos, tem que ser leal e discreto e tem que ser metódico e possuir boa memória. Próximo treco para ter um arquivo é instalações. Onde é que vai guardar esses papéis ou microfilmes ou sei lá. Deixa eu escrever aqui. Instalações. Vou parar de escrever só com a linha porque é difícil de apagar. A instalação dos arquivos será análise seguintes aspectos. A navegação acessível. Se formulou-se preferível que seja no andar térreo devido ao peso e que tenha a capacidade de expandir-se. Iluminação ampla, mas difusa, isto é, sem que tenha incidência direta do sol. Arejamento, ventilação natural, constante e regulável. Higienização, limpo, bem cuidado, com dedetização periódica, disposição, layout, espaço livre para locomoção, fácil consulta e conservação de acervo. Segurança contra incêndio, roubo, infiltrações, etc. Recursos materiais, mobiliário ideal para os formatos e gêneros dos documentos produzidos, que economize espaço e que permita a arrumação racional dos documentos e que apresente capacidade de expansão seguro e resistente. Acessórios, pastas suspensas frontais ou laterais, pastas intercaladoras, pastas... Isso aqui já parou dos trecos, né? Recursos materiais. Acessórios são, um deles era mobiliário, depois precisa de acessórios, pastas suspensas, frontais ou laterais, pastas intercaladas, encaladores, pastas AZ ou outras. As caixas devem ser resistentes e específicas para cada tipo de arquivo, dependendo do formato de gênero dos documentos. Observar também as etiquetas de projeções para que sejam ideais para os arquivos intermediários que são instalados em depósitos centralizados. O ideal é o uso de caixas para o armazenamento de documentos. Como organizar um arquivo? O interessante é que para sua unidade ou área de trabalho tem um plano de classificação. Classificação é importante sequência de operação que, de acordo com as diferentes estruturas e atividades da entidade produtora, visem a distribuir os documentos de um arquivo. Plano. Agora é o plano de classificação. Plano de classificação. Todas as unidades possuem planos de classificação de documentos. Cada área identifica suas pastas, caixas, etc., de modo como conhecem, mas é interessante entender como é sistemática para se montar um plano que facilite o trabalho e o arquivamento, acesso e destinação de documentos. Vamos apresentar um modelo denominado estrutural funcional que se baseia nas estruturas e funções da instituição. Pode ser utilizado por qualquer unidade da Unicamp. Siga as etapas abaixo sugeridas. Identificação de atribuições e atividades da instituição. Na área que você trabalha, você pode encontrar essas informações pesquisando nos atos legais, que às vezes são portarias, deliberações, estatuto. Outras vezes você encontra essas informações nas primeiras atas e relatórios da sua área. Em cada último caso, analise as atividades envolvidas e descreva-as. Segundo, tem que relacione e organize o que você levantou. A segunda etapa é relacionar e organize o que você levantou. Aproveite e organize uma pasta para os atos relativos à implementação de sua área ou órgão. A terceira etapa é identificar os tipos de documento que nascem a partir do cumprimento de suas atividades identificadas. Relacione-os abaixo das suas respectivas atividades foram levantadas. Observação: uma atividade pode gerar vários documentos e um tipo de documento pode ser produzido em grande escala. Montagem do plano de classificação. Relacione as atividades de sua área. Exemplos: agendar pacientes para atendimento odontológico e agendar pacientes para atendimento médico, assessorar reuniões da diretoria, preparar minutas de correspondência para a diretoria, controlar o inventório patrimonial do órgão, registrar frequência de funcionários, proceder ao cadastro de funcionários, controlar férias, solicitar materiais. Você pode levantar o modelo de levantamento documental em anexo. Classifica as atividades de acordo com as atribuições. Maiores classes de ordenadas subclasses. Tem aqui 1.1, 1.2, 1.2. Inventário patrimonial, administrar recursos humanos, virar cadastrar pessoas e controlar férias. Depois disso, controlar frequência pessoal, papeletas, administrar material, tipo 5, atender pacientes, codificação. O ideal é que esse plano de classificação seja elaborado em conjunto com todas as pessoas que vão utilizar e manter o arquivo. É importante que todos saibam como é que o arquivo esteja organizado para que
Me perdi. Bom, codificação. As pastas, caixas ou qualquer unidade de arquivamento que você adotou poderão ser identificadas com códigos poderes de classificação. Exemplo é número, ou código de classificação, o número e o nome da atividade, ou o nome da atividade pode ser uma abreviada, que também pode ser considerado um código. Exemplo seria um material de suprimentos, compra, consumo. Tipo, se não deu para entender, é tipo papel, suprimento, compra, consumo. Compra de comida, consumo, sei lá. Entendeu? Vai especificando a coisa. Deu outro exemplo aqui. Sempre identifica a pasta ou a caixa com a sigla da unidade da área sub-área que os documentos pertencem. Tipo aqui, CSS, SECOM, CSS, SECOM. É tipo a Secretaria de Serviço Social, sei lá, SECOM. Bom, agora o critério a ser adotado para a identificação de pasta deve levar a conta usuários e arquivos. Quanto mais simples, mais fácil de ser mantido e utilizado. Rotina de arquivamento. Antes de guardar os documentos nas pastas, dossiês e móveis correspondentes, os funcionários de arquivo deverão obedecer as seguintes etapas. Inspeção consiste na verificação de cada documento quanto ao seu destino, pois este pode chegar ao arquivo por diversos motivos. Seja, você tem que deter por que ele está lá. Ele é para arquivamento, para solicitar informação, para verificar a existência de antecedentes, ser anexado a outro, etc. Em obediência a uma rotina. É importante que o funcionário, ao fazer a inspeção, verifique-se que os documentos que possuem uma autorização para serem arquivados, aqui, e se a ação nele contida já foi encerrada. Verificar a última despacho. Nessa inspeção também pode ser examinado se os documentos possuem anexos e se esses estão no documento. Aqueles que se encontram irregulares deverão retornar ao setor de origem ou, se for de seu conhecimento, completá-lo. Próximo ponto. Leitura. Cada documento deve ser lido cuidadosamente a fim de verificar o seu conteúdo e sob a classificação deverá ser arquivada, se já existe em pasta ou se há necessidade de abrir uma nova. Depois de leitura tem Selecionar é o material será realmente arquivado daquele que poderá ser descartado imediatamente sem prejuízo para a instituição, como cópias comunicadas aos passageiros. A manutenção de um arquivo é dispendiosa e ocupa muito espaço, portanto esse trabalho de seleção requer conhecimento, critério e cuidado para não deixar de arquivar o que é necessário, nem entulhar o arquivo de papéis desnecessários. O responsável pela seleção deve conhecer as exigências que determinam a conservação dos documentos, tanto por lei como por necessidade de serviço. Exemplos disso. A sua área assessora administrativa, minha editoria de órgão recebeu do IMEC, cartazes, folders, Daí o que você ia guardar? Você ia guardar no diretor da pasta o convite, tipo uma confirmação de trabalho onde ele for lá no lugar, e o resto você não guardaria. Depois, próximo, marcar hora. Marcar a hora depois da seleção é o marcar hora. E a data da entrada do documento no arquivo, a fim de anular todos os possíveis controvérsias entre a chegada do documento no arquivo. Aí o último ponto é o registro. Registrar diariamente em um livro ou outro sistema os documentos que darão entrada do arquivo de expediente. Colocar a data, procedência, breve descrição de conteúdo, número das e procedência e o código de localização de encaminhamento ou arquivamento. Isso possibilita estabelecer uma estatística diária de arquivamentos efetuados e facilitará a busca. Se o seu setor também cuidar de expediente diário, fazer esse registro quando esse documento entrar na área ou quando se é expedido. Assim sendo, coloque todas as informações necessárias no campo de localização e preencha para onde ele foi encaminhado. Modelo de tranco de saída e entrada. Não precisa saber isso, eu acho. Então vou pular. Próximo ponto, ordenação, né? Ordenação. Agora entendi, eu tenho que escrever mais grande. Ordenação. Ordenação é a disposição dos documentos dentro das pastas e destas dentro do arquivo. A escolha de forma de organização depende muito das naturezas dos documentos. Vejam os métodos básicos. Ordenação alfabética, disposição de documentos
ou pastas de acordo com a sequência das letras do alfabeto, pode ser classificada em enciclopédia ou dicionário, e quando se trata de do assunto, sua ordenação cronológica. E quando se trata de assuntos, a próxima ordenação é a cronológica do tempo. A disposição dos documentos ou pastas de acordo com a sujeção temporal. Depois dessa, é a ordenação geográfica, disposição de acordo com as unidades territoriais, países, estados, municípios, distritos, bairros e outros. Depois a ordenação temática, disposição de acordo com os temas e os assuntos. Ordenação numérica, disposição de acordo com a sequência numérica atribuída aos documentos e depende de um índice auxiliar para a busca de dados. O exemplo disso tudo aí, dessas ordenações é, na pasta manutenção de prédio, você poderá arquivar os documentos que têm ordem cronológica, tipo, toda vez que tiver um documento de uma manutenção, você vai lá e coloca o dia que foi essa manutenção e coloca lá na ordem de trás para frente, do mais velho para o mais novo. Assim sendo, teríamos primeiro o pedindo o conserto, depois a resposta, e todos os documentos que foram seguindo, aparecendo na ordem temporal. É importante que no arquivo que os documentos de uma mesma função sejam guardados juntos para que se perceba como começou a ação e como terminou, formando assim os dossiês de fácil compreensão para quem pesquisa. Próximo ponto. Arquivamento. Guarde os documentos dentro das pastas e nas caixas já contidas no arquivo ou monte-as de acordo com o plano de classificação. Nesse último caso, faça as etiquetas indicando o código de atividade correspondente. Não se esqueça de anotar no canto superior esquerdo da pasta o código do órgão ou área específicos. Se o seu arquivo for constituído por pastas suspensas, você pode montar a pasta suspensa com o código de atividade na projeção e guardar os documentos em pastas lisas, ou intercaladora, ou mesmo no papel ou maço sem pauta. Repete-se que o código nessa última juntamente com o período que se refere à documentação, isso facilita as transferências dos documentos semiativos para outros arquivos, ou para eliminação, porque você poderá mandar apenas um miolo, deixando a pasta suspensa pronta para o período seguinte. Empréstimo de documentos. Para se controlar melhor os documentos que saem do arquivo e para garantir a integridade do mesmo, é interessante que se adote um sistema de controle de empréstimos de documentos. Você pode criar um formulário de aquisição de documentos com os seguintes dados: identificação de documento, classificação ou pasta a qual ele pertence, o nome de requisitante e o setor, e a assinatura e as datas de empréstimos. Ou ainda, se o empréstimo for a pasta inteira, sugerimos que se crie uma guia fora. Plano de destinação dos documentos. Isso aqui é importante. Plano de destinação. Plano de destinação é o conjunto de instrumentos que permite que o decorrência de avaliação e se encaminhe os documentos de guarda temporária a guarda temporária ou permanente, a eliminação ou a reprodução. O mais importante desses instrumentos é a tabela de temporalidade, que apresenta a identificação dos documentos, os seus prazos de guarda e a sua destinação para eliminação ou guarda permanente. Na Unicamp, essa tabela deve ser elaborada por comissão constituída nas unidades consolidada e aprovada pela Comissão Central de Avaliação do documento que avalia aspectos legais, jurídicos e históricos dos documentos. Essas normas estão publicadas em DOE. DOE, se você não sabe, é o Diário Oficial do Estado. O Arquivo Central da Unicamp é o órgão que tem a atribuição de assessorar a elaboração dessas tabelas de formulários. Próximo ponto, esse aqui é extremamente importante também. Eliminação de documentos. Eliminação de documento. Ao eliminar conjuntos de documentos, a unidade deve entrar em contato com o órgão arquivo central para conjuntamente avaliar os aspectos jurídicos, legais e administrativos que envolvem os documentos, definir se deve proceder à eliminação, havendo aprovação para a eliminação do obrigatório e elaboração do termo de descarte. Um formulário em anexo com todas as assinaturas exigidas. Os documentos devem ser destruídos por incineração ou fragmentação. Transferência de documentos à guarda permanente ou à guarda temporária. O Arquivo Central tem a responsabilidade de custodiar a documentação de caráter histórico da universidade. Portanto, os documentos decorrentes de avaliação promovida nas unidades devem ser transferidos de Arquivo Central através de formulário relação de destinação dos documentos. Eles devem ser preenchidos em 2 vias. A guarda temporária. As unidades geralmente possuem depósitos que centralizam o armazenamento de documentos despachados via várias áreas.
para o arquivo corrente arquivar documentos que estão destituídos do valor administrativo ou cujas ações já se encerram. Poderá utilizar o formulário de relação de destinação de documentos. Este deve ser preenchido em 2 vias, sendo uma entregue para o responsável pelo depósito e outra deverá ser arquivada na área produtora dos documentos, que servirá como um instrumento de busca. E assim termina. Tchauzinho.